Lei nº 531, de 1985. Aprova o Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Niterói. Título 1. Disposições preliminares. Capítulo único. Artigo 1º. Esta lei estabelece o regime jurídico dos funcionários públicos do Poder Executivo do município de Niterói. Artigo 2º. Funcionário público para efeito deste estatuto é a pessoa legalmente investida em cargo público criado em lei, que perceba dos cofres municipais vencimentos pelos serviços efetivamente prestados. Parágrafo único. As suas disposições aplicam-se aos membros do magistério, no que não colidirem com os preceitos constitucionais e o estatuto próprio. Título 2. Do quadro de pessoal dos cargos e da função gratificada. Capítulo 1. Do quadro de pessoal. Artigo 3º. Quadro é o conjunto de séries de classes singulares, de cargos de comissão e funções gratificadas compreendendo. Inciso 1. Quadro permanente, QP, integrado por cargos de provimento efetivo em comissão e funções gratificadas. Inciso 2. Quadro suplementar, QS, integrado pelos cargos que se tornarem desnecessários à administração municipal e que devem ser extintos à medida que se vagarem. Capítulo 2. Dos cargos. Artigo 4º. Cargo é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um funcionário, identificando-se pelas características de criação por lei, denominação própria, número certo e pagamento pelos cofres do município. Parágrafo único. Os cargos públicos do Poder Executivo do município de Niterói são acessíveis a todos os brasileiros, natos ou naturalizados, e aos portugueses, nas condições previstas em lei. Artigo 5º. É vedada a atribuição, ao funcionário, de encargos ou serviços diferentes das tarefas próprias de seu cargo, ressalvados os casos de funções de chefia, de direção, assessoramento e comissões. Artigo 6º. É vedada a vinculação de cargos públicos municipais, de qualquer natureza, para efeitos de vencimento ou remuneração. Artigo 7º. Os vencimentos dos cargos públicos municipais obedecerão a padrões, símbolos ou classes, fixados em lei. Artigo 8º. Os cargos públicos do município podem ser de provimento efetivo ou provimento em comissão. Inciso 1. Cargo efetivo é todo aquele para cujo provimento é exigido concurso público de prova ou de provas e títulos. Inciso 2. Cargo em comissão é o declarado em lei, de livre nomeação e exoneração pelo chefe do Poder Executivo do município. Seção 1. Dos cargos de provimento efetivo. Artigo 9º. Os cargos de provimento efetivo se dispõem em classes singulares e séries de classes. Parágrafo 1º. Classe singular é o conjunto de cargos de denominação, atribuições e responsabilidades diversas e cujo número não justifica a instituição de série de classe. Parágrafo 2º. Série de classe é o conjunto de classes da mesma natureza de trabalho, dispostas hierarquicamente, de acordo com o grau de complexidade ou dificuldade das atribuições e com o nível de responsabilidade, constituindo a linha natural de promoção do funcionário. Seção 2. Dos cargos de provimento em comissão. Artigo 10. Os cargos de provimento em comissão se destinam a atender a encargos de chefia, direção, consulta ou assessoramento. Parágrafo 1º. Os cargos de que trata este artigo são providos através de livre escolha do chefe do Poder Executivo do município, por pessoas que possuam capacidade profissional e reúnam as condições necessárias à investidura no serviço público, podendo a escolha recair ou não, em funcionários do município. Parágrafo 2º. No caso de a escolha recair em servidor de órgão público não subordinado ao chefe do Poder Executivo do município, o ato de nomeação será precedido da necessária requisição. Parágrafo 3º. Não poderão ocupar cargo em comissão os que tenham sido aposentados por invalidez para o serviço público, desde que subsistentes os motivos que determinaram a inatividade. Artigo 11. O funcionário ocupante de cargo efetivo ou em disponibilidade nomeado para cargo em comissão, perderá durante o exercício desse cargo o vencimento ou remuneração do cargo efetivo, salvo se optar pelo mesmo. Parágrafo 1º. O funcionário nomeado para cargo de comissão, que usar do direito de opção pelo vencimento e vantagens do cargo efetivo de que seja titular, fará jus a uma gratificação equivalente a 2/3 do valor fixado para aquele, aplicando-lhe, quando couber, o disposto no parágrafo 3º do artigo 12 desta lei. Parágrafo 2º. Aplica-se o disposto no parágrafo anterior aos servidores referidos no parágrafo 2º do artigo 10, quando colocados à disposição do Poder Executivo Municipal, com ônus para o órgão de origem. Parágrafo 3º.
A opção pelo vencimento do cargo de comissão não prejudicará o adicional por tempo de serviço devido ao funcionário, que será calculado sobre o valor do cargo que ocupa em caráter efetivo. Parágrafo 4º. O servidor contratado que aceitar nomeação para cargo em comissão da estrutura da administração direta e das suas autarquias, terá suspenso seu contrato de trabalho, enquanto durar o exercício do cargo de comissão. Parágrafo 5º. Exonerado do cargo em comissão, o servidor reverterá imediatamente ao exercício do contrato. Parágrafo 6º. O afastamento e o retorno de que tratam os parágrafos 4º e 5º deste artigo serão, obrigatoriamente, anotados na carteira de trabalho da Previdência Social, bem como nos demais registros do servidor. Parágrafo 7º. A retribuição pelo exercício de cargo em comissão será do valor do respectivo símbolo, podendo o servidor optar por retribuição correspondente a 2/3 do valor do símbolo do cargo em comissão a qual se acrescentará, como gratificação suplementar temporária, o valor correspondente ao que o servidor vinha percebendo no exercício do contrato suspenso. Parágrafo 8º. O regime previdenciário dos servidores no exercício de cargos é o dos funcionários efetivos da administração direta. Capítulo 3. Da função gratificada. Artigo 12. Função gratificada é a instituída em lei para atender a encargos de chefia e de outros que não justifiquem a criação de cargo. Parágrafo 1º. O desempenho de função gratificada será atribuído, exclusivamente, ao funcionário do Poder Executivo Municipal, mediante ato expresso do Procurador-Geral e dos secretários municipais. Parágrafo 2º. A gratificação será percebida cumulativamente com o vencimento e vantagens do cargo de que for titular o gratificado. Parágrafo 3º. Não perderá a gratificação a que se refere este artigo o funcionário que se ausentar em virtude de férias, casamento, luto, serviços obrigatórios por lei e licença para tratamento de saúde ou a gestante. Parágrafo 4º. A retribuição pelo exercício da função gratificada, ao funcionário contratado, corresponderá ao valor do respectivo símbolo, a que se acrescentará, como gratificação suplementar temporária, o valor correspondente ao que o servidor vinha percebendo no exercício no prazo máximo de 30 dias. Parágrafo 5º. Aplica-se à função gratificada o disposto no parágrafo 3º do artigo 10, e nos parágrafos 4º, 5º, 6º e 8º, do artigo 11, desta lei. Artigo 13. Compete à autoridade a que ficar subordinado o funcionário designado para a função gratificada dar-lhe exercício no prazo máximo de 30 dias. Capítulo 4. Da substituição. Artigo 14. Os cargos em comissão e funções gratificadas poderão ser exercidos eventualmente em substituição, nos casos de impedimento legal e afastamento de seus titulares. Artigo 15. A substituição será automática ou mediante ato da administração, e independerá de posse. Parágrafo 1º. A substituição automática é a estabelecida em lei, regulamento ou regimento. Parágrafo 2º. Quando depender de ato da administração, o substituto será designado pela autoridade imediatamente superior àquela substituída. Parágrafo 1º. Quando se tratar de detentor de cargo em comissão ou função gratificada, o substituto fará jus somente à diferença de remuneração. Parágrafo 2º. A substituição não poderá recair em servidor contratado ou em pessoa estranha ao serviço público municipal, salvo na hipótese do parágrafo anterior. Título 3. Do provimento e da vacância dos cargos públicos. Capítulo 1. Do provimento. Artigo 17. Compete ao chefe do Poder Executivo prover os cargos públicos que compõem o quadro permanente. QP. Parágrafo 1º. O ato de provimento deverá indicar, necessariamente, a existência da vaga, com todos os elementos capazes de identificá-la. Parágrafo 2º. O funcionário não poderá, sem prejuízo de seu cargo, ser provido em outro cargo efetivo ou admitido como contratado, salvo nos casos de acumulação legal. Parágrafo 3º. A nomeação para cargos de provimento efetivo dependerá de prévia habilitação em concurso de provas ou de provas de títulos. Parágrafo 4º. A nomeação observará o número de vagas existentes, obedecerá à ordem de classificação em concurso e será feita para cargo de classe singular ou para cargo de classe inicial de série de classes objeto de concurso. Capítulo 2. Artigo 18. O concurso de que trata o parágrafo 3º do artigo anterior será realizado para provimento de cargos existentes na classe singular ou na classe inicial na série de classes, na forma das respectivas instruções. Artigo 19. Das instruções para o concurso constarão: inciso 1.
O limite de idade dos candidatos que poderá variar de 18 anos completos, dependendo da natureza do cargo a ser provido. Inciso 2. O grau de instrução exigível mediante apresentação do respectivo certificado de conclusão do curso. Inciso 3. A privatividade ou não do exercício dos cargos a serem providos por cidadãos do sexo masculino e feminino. Inciso 4. O número de vagas a serem preenchidas, distribuídas por especialização, quando for o caso. Inciso 5. O prazo de validade do concurso, que será de 2 anos, prorrogável por igual período, a juízo do chefe do Poder Executivo. Artigo 20. Independente de limite de idade à inscrição em concurso, de servidores da administração direta ou indireta dos municípios, dos estados e da União, ressalvados os cargos em que, pela tipicidade das tarefas ou atribuições de cada cargo singular ou de série de classes, deva ser fixado o limite próprio pelas instruções especiais de cada concurso. Parágrafo único. O funcionário efetivo que pretenda acumular o cargo já ocupado com o que for objeto do concurso, desde que acumuláveis, ficará sujeito ao limite de idade que for estabelecido para os demais candidatos. Capítulo 3. Das formas de provimento. Artigo 21. Os cargos públicos municipais são providos por: inciso 1. Nomeação. Inciso 2. Reintegração. Inciso 3. Promoção. Inciso 4. Acesso. Inciso 5. Readaptação. Inciso 6. Transferência. Inciso 7. Aproveitamento. Inciso 8. Reversão. Seção 1. Da nomeação. Artigo 22. A nomeação será feita: inciso 1. Em caráter efetivo, quando se tratar de nomeação para cargo de classe singular ou para cargo de classe inicial de série de classe. Inciso 2. Em comissão, quando se tratar de cargo que assim deva ser provido. Seção 2. Da reintegração. Artigo 23. A reintegração que decorrerá de decisão administrativa ou judicial é o retorno do funcionário ao serviço público municipal, com ressarcimento do vencimento, direito e vantagens atinentes ao cargo. Parágrafo único. A decisão administrativa que determinar a reintegração será sempre proferida em pedido de reconsideração, recurso hierárquico ou revisão de processo. Artigo 24. A reintegração será feita no cargo anteriormente ocupado, se este houver sido transformado, no cargo resultante da transformação, e se extinto, em cargo de vencimento ou remuneração equivalente à atendida habilitação profissional. Artigo 25. Reintegrado administrativa ou judicialmente o funcionário, quem lhe houver ocupado o lugar será exonerado de plano ou, se estável, será reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, sem direito, em ambos os casos, a qualquer indenização. Artigo 26. O funcionário reintegrado será submetido à inspeção médica e aposentado se julgado incapaz. Seção 3. Da promoção. Artigo 27. Promoção é a elevação do funcionário à classe imediatamente superior àquela que pertence, dentro da mesma série de classes, obedecidos, alternadamente, os critérios de antiguidade e merecimento, e observado o interstício na classe. Parágrafo único. O critério a que obedecer a promoção deverá vir expresso no respectivo ato. Artigo 28. O merecimento será apurado objetivamente, segundo o preenchimento de condições definidas em regulamento. Parágrafo único. Da apuração do merecimento será dado conhecimento ao funcionário. Artigo 29. Não poderá ser promovido funcionário em estágio probatório, e o que não tenha um interstício de 730 dias de efetivo exercício na classe. Artigo 30. A antiguidade será determinada pelo tempo de efetivo exercício na classe, apurado em dias. Artigo 31. Havendo fusão de classes, a antiguidade abrangerá o efetivo exercício na classe, apurado em dias. Artigo 32. Só poderão concorrer à promoção os funcionários colocados por ordem de antiguidade nos 2 primeiros terços da lista, ressalvada a hipótese de número de vagas ser igual ou superior ao de candidatos. Quando poderão ser promovidos os integrantes do último terço. Parágrafo único. As promoções por antiguidade e merecimento se processarão de acordo com a lista organizada pelo órgão competente. Artigo 33. As promoções serão obrigatoriamente realizadas de 12 em 12 meses, sempre no dia consagrado ao funcionário, desde que verificada a existência de vaga, na forma da regulamentação própria. Parágrafo 1º. Quando decretada em prazo excedente ao legal, a promoção produzirá seus efeitos a contar da data em que deveria ter sido efetivada. Artigo 34.
O funcionário submetido a processo administrativo disciplinar ou penal poderá ser promovido, entretanto, se for pelo critério de merecimento. Ficará sem efeito no caso de o processo resultar em penalidade. Artigo 35. Ocorrendo empate na classificação por antiguidade, terá preferência o funcionário de maior tempo de serviço na Prefeitura de Niterói. Persistindo o empate, terá preferência, sucessivamente, o de maior tempo de serviço público, o mais idoso e o de maior prole. Parágrafo único. Se o empate se verificar na classificação por merecimento, este se resolverá em favor do funcionário que contar maior tempo de serviço na classe. Não ocorrendo desempate, este se determinará pelo mesmo critério estabelecido para a promoção por antiguidade. Artigo 36. Na promoção dos ocupantes dos cargos de classe inicial de série de classes, o primeiro desempate se determinará pela classificação obtida em concurso. Artigo 37. Somente por antiguidade poderá ser promovido funcionário em exercício de mandato eletivo federal, estadual ou municipal. Artigo 38. Em benefício daquele a quem de direito cabia a promoção, será declarado sem efeito o ato que a houver decretado indevidamente em favor de outrem. Parágrafo 1º. O funcionário promovido indevidamente não ficará obrigado a restituir o que a mais houver recebido. Parágrafo 2º. O funcionário a que cabia a promoção será indenizado da diferença de vencimento e vantagens a que tiver direito. Seção 4. Do acesso. Artigo 39. Acesso é a elevação do funcionário da classe final de uma série de classes à classe inicial de outra do mesmo grupamento ocupacional, ou diferente. Observado o interstício na classe, reservada 50% das vagas para provimento por concurso público ou interno. Artigo 40. O provimento por acesso respeitará sempre o requisito de habilitação profissional, o grau de escolaridade e as exigências e qualificações necessárias a cada caso. Seção 5. Da transferência. Artigo 41. Transferência é o ato de provimento do funcionário em outro cargo de denominação diversa, realizado com observância da habilitação profissional, na forma estabelecida em regulamento. Artigo 42. A transferência se fará à vista de comprovação competitiva de habilitação dos interessados para o exercício do novo cargo. Artigo 43. Não poderá ser transferido funcionário que não tenha adquirido estabilidade. Seção 6. Da readaptação. Artigo 44. O funcionário estável poderá ser readaptado, ex officio ou a pedido, em função mais compatível ou por motivos de saúde e incapacidade física. Artigo 45. A readaptação de que trata o artigo anterior se fará por: inciso 1. Redução ou comedimento de encargos diversos daqueles que o funcionário estiver exercendo, respeitadas as atribuições de série de classes a que pertencer, ou do cargo de classe singular de que for ocupante. Inciso 2. Provimento em outro cargo. Parágrafo 1º. A readaptação dependerá sempre de prévia inspeção realizada por junta médica do órgão oficial. Parágrafo 2º. A readaptação referida no inciso 1 deste artigo não acarretará descenso nem elevação de vencimento. Artigo 46. A readaptação será processada. Inciso 1. Quando provisória, mediante ato do secretário municipal de administração, pela redução ou atribuição de novos encargos ao funcionário, na mesma ou em outra unidade administrativa, consideradas a hierarquia e as funções de seu cargo. Inciso 2. Quando definitiva por ato do chefe do Poder Executivo para cargo vago mediante transferência, observados os requisitos de habilitação fixados para a classe respectiva. Seção 7. Do aproveitamento. Artigo 47. Aproveitamento é o retorno ao serviço público municipal do funcionário colocado em disponibilidade. Artigo 48. Será obrigatório o aproveitamento do funcionário em disponibilidade em cargo de natureza e vencimento ou remuneração compatíveis com o anteriormente ocupado. Parágrafo 1º. O aproveitamento dependerá de prova de capacidade física e mental, mediante inspeção médica. Parágrafo 2º. Havendo mais de um concorrente à mesma vaga, terá preferência o de maior tempo de disponibilidade e, em caso de empate, o de maior tempo de serviço público. Artigo 49. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade do funcionário se este, cientificado expressamente do ato de aproveitamento, não tomar posse no prazo legal, salvo em caso de doença comprovada por inspeção médica. Parágrafo único. Provada em inspeção médica a incapacidade definitiva, será decretada a aposentadoria. Seção 8. Da reversão. Artigo 50.
Reversão é o retorno ao serviço público municipal do funcionário aposentado, quando insubsistentes os motivos que determinaram a sua aposentadoria. Artigo 51. A reversão se fará ex officio ou a pedido, no mesmo cargo ou naquele em que se tenha transformado. Artigo 52. Para que a reversão possa efetivar-se, é necessário que o aposentado: inciso 1. Não haja completado 55 anos de idade. Inciso 2. Não conte mais de 25 anos de tempo de serviço computável para fins de aposentadoria, incluído o de inatividade, se do sexo masculino, ou 20 anos se feminino. Inciso 3. Seja julgado apto para o retorno em inspeção médica. Capítulo 4. Da posse. Artigo 53. Posse é o ato que completa a investidura em cargo público e em função gratificada. Parágrafo único. Não haverá posse nos casos de promoção e reintegração, cabendo apenas o registro do início do exercício. Artigo 54. São requisitos para a posse: inciso 1. Nacionalidade brasileira ou portuguesa na forma da lei. Inciso 2. Idade de 18 anos. Inciso 3. Pleno gozo dos direitos políticos. Inciso 4. Quitação com as obrigações militares. Inciso 5. Bom procedimento comprovado por atestado de autoridade ou pessoa idônea. Inciso 6. Boa saúde comprovada em exame médico realizado pelo órgão oficial da Prefeitura. Inciso 7. Habilitação em concurso público de provas ou provas de títulos, nos casos de provimento inicial em cargo efetivo. Inciso 8. Cumprimento das condições especiais previstas em lei ou regulamento para determinados cargos. Parágrafo 1º. A prova das condições a que se referem os incisos 1, 2, 3, 4, 5 e 7 deste artigo não será exigida nos casos dos incisos 7 e 8 do artigo 21 desta lei. Parágrafo 2º. Nas formas de provimento por promoção ou transferência serão observadas apenas as exigências contidas nos incisos 6, 7 e 8 deste artigo. Parágrafo 3º. Quando o cargo em comissão for provido por funcionário em atividade, este ficará sujeito somente à exigência contida no inciso 8 deste artigo. Quando provido por inativo, atenderá também à exigência contida no inciso 6. Parágrafo 4º. O limite de idade estabelecido no inciso 2 deste artigo poderá ser reduzido quando se tratar de provimento de cargo que, pelas suas características, possa ser exercido por menor e assim o tenha sido criado. Artigo 55. No ato da posse, o funcionário apresentará a declaração dos bens e valores que constituem o seu patrimônio. Artigo 56. Ninguém poderá ser provido em cargo público, ainda que em comissão, sem apresentar, previamente ou no ato da posse, declaração sobre se detém outro cargo, função ou emprego, na administração direta ou indireta de qualquer esfera de poder público, ou se percebe proventos de inatividade. Artigo 57. Na hipótese de acumulação não permissível, a posse dependerá da prova de haver o interessado sido exonerado do outro cargo, função ou emprego. Artigo 58. São competentes para dar posse: inciso 1. O chefe do Poder Executivo, ao Procurador-Geral e aos secretários municipais. Inciso 2. O secretário municipal de administração nos demais casos. Parágrafo único. As atribuições de que trata este artigo poderão ser delegadas mediante ato competente. Artigo 59. A autoridade que der posse verificará, sob pena de responsabilidade, se foram satisfeitas as condições legais. Artigo 60. A posse terá lugar no prazo de 30 dias, a contar da publicação, no órgão oficial, do ato de provimento. Parágrafo 1º. A requerimento do interessado, o prazo poderá ser prorrogado pela autoridade competente, até o máximo de 30 dias, a contar da publicação, no órgão oficial, do ato de provimento. Parágrafo 2º. Em se tratando de funcionário em férias ou licenciado, exceto no caso de licença para tratar de interesses particulares, o prazo será contado da data em que terá de voltar ao serviço. Parágrafo 3º. Os candidatos aprovados em concurso e que estiverem diplomados para exercer mandato eletivo, quando da publicação dos atos de provimento, terão o prazo de posse contado da data do término do mandato, exceto quando eleito vereador, e havendo compatibilidade de horários. Parágrafo 4º. Os candidatos aprovados em concurso e que, quando da publicação dos respectivos atos de provimento, estiverem incorporados às Forças Armadas, para prestação de serviço militar obrigatório, terão o prazo para posse contado da data de seu desligamento. Artigo 61.
Se a posse não se verificar dentro do prazo máximo previsto no parágrafo 1º do artigo 60 desta lei, será tornado sem efeito o respectivo ato de provimento. Capítulo 5. Do exercício. Artigo 62. O exercício é a prática de atos próprios do cargo ou função pública. Parágrafo 1º. O início, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do funcionário. Parágrafo 2º. O início do exercício e as alterações que nele ocorrerem serão comunicados ao órgão competente pelo chefe de repartição em que estiver localizado o funcionário. Artigo 63. Haverá lotação única de funcionário na Governadoria Municipal, em cada Secretaria Municipal, na Procuradoria-Geral do Município. Parágrafo 1º. Entende-se por lotação o número de funcionários por categoria funcional que devem ter exercício em cada unidade administrativa referida neste artigo. Parágrafo 2º. O funcionário nomeado integrará na administração municipal a lotação da qual houver claro por idêntico, se fará quanto às demais formas de provimento, exceto os casos de promoção em que o promovido mantém a lotação e os cargos privativos de cada secretaria e da Procuradoria-Geral. Artigo 64. São competentes para dar exercício. Inciso 1. O Procurador-Geral do Município e os secretários municipais. Inciso 2. Os dirigentes das repartições onde for localizado o funcionário. Parágrafo único. O Procurador-Geral do Município e os secretários municipais farão sua própria afirmação de exercício. Artigo 65. Localização é o ato que determina a repartição em que deva servir o funcionário, dentro de sua respectiva lotação. Artigo 66. O exercício do cargo terá início no prazo de 30 dias contados da data. Inciso 1. Da publicação oficial do ato no caso de reintegração. Inciso 2. Da publicação oficial do ato de provimento em função gratificada. Inciso 3. Da posse nos demais casos. Parágrafo 1º. A promoção não interrompe o exercício que será contado na nova classe, a partir da data da publicação do ato que promover o funcionário. Parágrafo 2º. O prazo para reinício de exercício será 30 dias, a contar do dia da publicação do ato que autorizar ou da data que cessar a causa da interrupção. Artigo 67. O funcionário removido ou que sofrer nova localização, deverá apresentar-se na sede dos seus serviços no dia imediato ao que for baixado o respectivo ato. Artigo 68. O funcionário que não entrar em exercício dentro do prazo, será exonerado do cargo. Se designado para ocupar função gratificada, terá o respectivo ato de provimento tornado insubsistente. Artigo 69. O funcionário terá que apresentar ao órgão central de pessoal, antes de entrar em exercício, os elementos necessários à abertura do seu assentamento individual. Artigo 70. O funcionário poderá ter exercício, fora de sua lotação somente com prévia autorização do chefe do Poder Executivo por prazo certo. Para órgão da administração direta ou indireta, do Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário, da União, dos Estados, dos territórios ou municípios. Com ou sem ônus para a Prefeitura de Niterói. Parágrafo único. O secretário municipal de administração poderá, por prazo certo e determinado, colocar funcionários à disposição de órgãos integrantes da administração direta ou indireta do município, sempre que requisitado, ouvidos os titulares das pastas interessadas. Artigo 71. O funcionário será afastado do exercício do seu cargo nos casos previstos em lei. Parágrafo 1º. O afastamento a que alude este artigo não se prolongará por mais de 4 anos consecutivos, salvo: inciso 1. Quando para exercer cargo de direção ou em comissão nos governos da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e territórios. Inciso 2. Quando à disposição da Presidência da República. Inciso 3. Enquanto durar o mandato legislativo ou executivo federal ou estadual. Inciso 4. Enquanto durar o mandato de prefeito ou vice-prefeito. Inciso 5. Enquanto durar o mandato de vereador, se não houver compatibilidade de horário entre o seu exercício e o da função pública. Inciso 6. Durante o lapso de tempo que mediar entre o registro da candidatura eleitoral e o dia seguinte ao da eleição. Inciso 7. Quando convocado para serviço militar obrigatório. Inciso 8. Quando se tratar de funcionário para acompanhar o cônjuge, nos casos previstos neste Estatuto. Parágrafo 2º. Preso preventivamente pronunciado por crime comum ou denunciado por crime funcional, ou ainda condenado por crime inafiançável em processo no qual não haja pronúncia. O funcionário será afastado do exercício, até decisão final passada em julgado. Artigo 72.
O funcionário estável no serviço público municipal poderá obter afastamento para estudo no exterior ou em qualquer parte do território nacional, nas seguintes condições. Inciso 1. Com direito à percepção do vencimento e das vantagens do cargo efetivo, quando se tratar de bolsa de estudo diretamente oferecida pela entidade concedente ao governo municipal, desde que reconhecido pelo prefeito o interesse para a administração e o afastamento não ultrapassar 12 meses. Inciso 2. Sem direito à percepção do vencimento e quaisquer vantagens do cargo efetivo e com interrupção da contagem do tempo de serviço. A linha A. Quando não reconhecido o interesse para a administração ou, reconhecido este, for ultrapassado o período de 12 meses, previsto no inciso 1. A linha B. Quando a bolsa de estudo for obtida por iniciativa do funcionário, hipótese em que o afastamento somente será concedido se atender à conveniência da administração, reconhecida pelo prefeito. Artigo 73. Na hipótese prevista no inciso 1 do artigo anterior, se o funcionário estiver em regime de acumulação, devidamente autorizada, e o interesse para a administração se manifestar apenas em relação a um dos cargos, o afastamento do outro verificar-se-á na forma do inciso 2 do mesmo artigo. Parágrafo único. Quando a acumulação se referir à função, em regime de contrato, a autorização para o afastamento em qualquer hipótese acarretará a suspensão do contrato pelo respectivo prazo. Artigo 74. O funcionário que estiver afastado nos termos do inciso 1 do artigo 72 desta lei, ficará obrigado a restituir o que percebeu durante o afastamento se, nos 5 anos subsequentes ao término da bolsa, ocorrer a sua exoneração, demissão ou for licenciado para o trato de interesse particular. Parágrafo 1º. A importância a devolver sofrerá correção monetária, com base nos índices das obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, ORTN, vigentes à data do pagamento e aplicáveis ao período de afastamento. Parágrafo 2º. A exoneração ou a licença somente serão concedidas após a quitação com o município. Parágrafo 3º. Em caso de demissão, a quantia devida será inscrita como dívida ativa e cobrada executivamente. Artigo 75. Nos casos previstos no artigo anterior, o afastamento não se prolongará por mais de 4 anos consecutivos, nem se permitirá novo afastamento senão depois de decorridos 4 anos de serviços efetivamente prestados ao município, contados da data de regresso e qualquer que tenha sido o tempo do afastamento anterior. Parágrafo único. Se o afastamento anterior for inferior a 12 meses, novo afastamento só poderá ser concedido após decorrido esse prazo. Artigo 76. O funcionário ficará obrigado a apresentar, dentro de 30 dias do término do afastamento, relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas ou estudos realizados, devidamente documentados. Artigo 77. O cônjuge do funcionário bolsista nos termos desta lei, que seja servidor municipal e o queira acompanhar, também será autorizado a afastar-se, sem ônus para o município. Artigo 78. É vedado o afastamento, em bolsa de estudo, do ocupante de cargo em comissão que não detenha também a condição de funcionário efetivo do município. Parágrafo único. No caso deste artigo, quando o afastamento se verificar com base no inciso 1 do artigo 72, o funcionário fará jus somente ao vencimento e vantagens de seu cargo efetivo.